Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é André Caetano, eu sou instrutor de contrabaixo e vou estar compartilhando um pouquinho com vocês da história desse instrumento contrabaixo e contando um pouquinho da minha vivência com o instrumento, como que eu cheguei ao instrumento e como que o instrumento tornou-se parte da minha vida. Aos 12 anos de idade eu tive o meu primeiro contato com um instrumento que foi o violão, ganhei do meu pai, mas eu tinha muita facilidade com as frases, né, mais graves, né, vamos dizer assim. E isso fez com que meus amigos observaram, né, e notaram que eu tinha essa desenvoltura para o instrumento contrabaixo. Então de lá para cá eu adquiri um instrumento contrabaixo, consegui comprar um instrumento bem simples, não conhecia nada, sempre fui autodidata, mas a vontade de aprender o instrumento era muito grande. E logo depois eu comecei a estudar numa escola. Essa escola foi o sindicato que acabou montando uma cidade vizinha a nossa aqui, e meus amigos que trabalhavam nessa empresa conseguiram uma vaga para mim no curso de contrabaixo. E eu fui estudar então nessa escola aí, tive o professor Rogério como meu professor ali me ajudando. Foi o primeiro contato com o contrabaixo de uma forma mais ampla, né? Onde eu tive o conhecimento de que era cifra, nota no braço do instrumento, tudo, escala. Então o professor Rogério me ajudou muito nesse sentido. Depois, lá na frente, eu continuei praticando, tocando sozinho, autodidata, com um pouquinho que o professor Rogério tinha me ajudado, porque a escola calhou que veio a fechar. Eu fui o último aluno a sair desse curso, mas a escola fechou por falta de aluno, né? E eu fiquei ali até quando a escola disse que não tinha mais condições, né? Não ia ficar só eu indo para a escola, só tinha o professor. Eu era o único aluno que estava ainda indo para o curso, né, de contrabaixo, e a escola acabou fechando. Foi uma pena porque os professores que estavam lá atuavam tanto nos demais cursos, eram excelentes músicos, né? E eu só tenho a agradecer assim todo o conteúdo que me ajudou bastante naquele início, mas foi bastante superficial porque a escola ficou pouco tempo aberta, né? Mas no período que ela teve aberta eu tive o prazer em estar lá todos os dias de aula. E depois, tocando com os amigos, né, a gente vai aprendendo, vai aprimorando, buscando conhecimento, mas sempre ficava faltando alguma coisa. Então, em 2012, eu decidi voltar aos estudos de novo, porque eu fiquei bloqueado, travado, não conseguia desenvolver mais. Então eu fui e entrei na MT, Jabaquara, em São Paulo, e tive o professor Fábio Zaganin, que foi um divisor assim para mim, na forma como eu via a música, né, e como eu tocava as músicas no instrumento. Então ele me ajudou bastante nessa questão de rítmica, de criar frases, toda essa parte mais elaborada musicalmente, né? E fiquei ali um bom tempo, mas devido à distância, né, e a condições financeiras na época minha não me favoreceram muito, eu acabei saindo e vindo para uma escola filiada à MT, que é Underground, em Mogi, e fiquei ali um bom tempo estudando com o professor Paulo Black, que também foi outro cara que nessa parte técnica, né, de slap e todas essas partes de ornamentos no instrumento, foi um cara que marcou muito, né, para mim, assim, porque o que ele fazia, eu vendo ele fazer, assim, a forma como ele tocava com tanta técnica, para mim aquilo era maravilhoso, né? E eu queria chegar naquele nível ali, né? E nos tornamos amigos, né? Tanto o Fábio Zaganin como o Paulo Black, e graças a Deus a gente acaba fazendo amizade, né, com esses professores.
E na underground eu também fiz o curso de harmonia e de percepção rítmica, né? Também me ajudou bastante. Depois disso daí eu comecei a buscar os cursos de extensão, né? Fiz o curso de improvisação com Michel Leme, na MT também. E depois eu fiz o curso de escala maior e menor com o Diego Randi, né? Depois o curso com o Júnior Braguinha também, né? Ao qual a gente tem acesso vitalício até hoje, né? A gente entra lá e tal, precisa de alguma coisa, conversa, troca ideia, segue o cara, vocês que não conhecem, segue, que são tanto o Diego Randim como todos esses que eu estou citando, Fábio Zaganin, Paulo Black, Diego Randim, o Júnior Braguinha. Pessoal, vale a pena vocês conferirem o trabalho dessa galera. E depois fiz o curso de percepção musical com Terra da Música, que é outro canal também de música online, que é um maravilhoso, um dos maiores, né, no nosso país hoje. Fiz o curso com Turi Corula, não conhece, sabe o músico que ele é, né, o quão comprometido ele é com essa questão do ensino da música. E depois eu fiz o curso de teoria musical, Colégio Alfenas, Minas Gerais, também online, e fiz o básico de música, né, de contrabaixo, pelo curso Brasil, né, cursos, e concluí assim os meus estudos, né. Mas até os dias de hoje, pessoal, eu continuo estudando, buscando, vendo coisa nova, me atualizando, buscando estar desenvolvendo, porque tem muita coisa boa no mercado hoje, tem uma galera muito bacana para se ouvir, para tentar tirar alguma coisa, extrair, né, alguma coisa dessa galera aí que a gente tem hoje no mercado, né? Como já citei aqui, Diego Randim, Júnior Braguinha, tem o Sérgio Groove, o próprio Fábio Zaganin, tem tantos outros, né? E o Celso Pixinga, né? Quem que nunca ouviu falar do Celso Pixinga, o cara é uma lenda no slap, né? Então a gente sabe que o nosso país é rico, né, em músicos bons, músicos talentosos, principalmente em todas as áreas, mas especificamente nessa área que eu estou tratando, que é o contrabaixo, que é o meu instrumento. A gente sabe que não deixa a desejar para ninguém, né? Maico Pipoquinha, né? E por aí vai. Então, tem para todos os gostos, né? Vale a pena você dar uma pesquisada, buscar conhecer o trabalho dessa galera aí, né? Geraldo Trajano, meu amigo também, na área mais voltada ao forró, ao baião, né? Quem gosta aí, eu super indico. O cara foi músico do Dominguinhos por um bom tempo, assim, a vida toda, né? Eu vou dizer assim. E a história dele com o Dominguinhos é muito linda. Então vale a pena conferir o trabalho desses caras aí. Mas vamos lá. Eu vou tocar aqui um pouquinho, fazer um groove aqui para vocês. E logo em seguida eu entro no tema que é a história do contrabaixo aí para vocês, tá bom? Eu estou usando um pedal de looping. Estou com a minha pedaleira aqui, eu não vou conseguir mostrar para vocês porque o celular está no pedestal aqui que eu estou filmando. Mas é um pedal de loop simples, mas a pedaleira é uma Roland G88, né? VG88. Uma pedaleira muito bacana. E ampli eu uso esse daqui, ó. Esse daqui está desativado, mas aqui eu tenho um outro gabinete aqui embaixo, tá? Então eu vou ligar aqui para vocês, soltar o som aqui para vocês. Tá saindo o som aqui. O que aconteceu?
Ao vivo é assim mesmo, galera. É isso aí, olha o som. Eu vou fazer um groove aqui, tom de dó, tá? Dó maior. Vai ser bem dito, espero que vocês gostem, tá? Então vai ficar assim, ó. Vou colocar um arpejinho aqui. Agora a gente vai frasear, né? Então, nesse caso aqui, eu vou pensar no campo harmônico de Dó maior, tá? Então, eu tenho algumas opções aqui para essa improvisação. Eu posso pensar no Dó jônico, posso pensar no Dó lídio e posso pensar num Dó mixolídio. Então, eu vou mostrar aqui o exemplo para vocês do Dó jônico, como que ficaria. Deixa eu abrir aqui o som um pouquinho, né? Baixo aqui. Ó, pensando em jônico. Certo? Então, jônico. Agora pensando no lídio. Agora no mixolídio. Agora a gente vai unir as ideias. Vamos lá? Vendo que legal?
que a gente consegue unir unir a escala toda assim de uma forma bem simples, né? Bem bacana. Então, mas aqui a gente percebe e consegue notar que o que soou legal, mesmo para esse groove que eu fiz, foi o lídio, o dó lídio, né? Que é esse cara aqui, ó. Onde ele entra aqui, ó. Legal, né? Então é isso, pessoal. Né? Agora eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, espero que vocês gostem aí, né? Eu vou compartilhar um pouquinho dessa história do contrabaixo com vocês. Eu vou tentar ser bem breve aqui. Vou mais uma vez deixar o crédito dessa aula para vocês, né? Que é o blog Super Prof, né? Que é um blog bem bacana. Quem não conhece aí, vale a pena conhecer. E lá tá aí essa história que eu vou estar relatando para vocês, que foi a Camila que publicou nesse blog. E de todos os conteúdos que eu busquei, realmente esse daqui é o que está mais enxuto e que está trazendo de uma forma muito mais precisa, né? Então, pessoal, logo de cara a gente sabe que o contrabaixo, ele era um instrumento, o baixo acústico, ele era um instrumento difícil de se manusear pelo seu tamanho, né? Então, isso atrapalhava muito os músicos, né? Porque cada vez que você ia para uma apresentação, você tinha que carregar aquele instrumento. E carregar um instrumento daquele, naquela ocasião e naquele tempo, não era fácil. Não era fácil. Então, imagine para os músicos a dificuldade que era, né? E a outra contrapartida era a falta de som, né? No contrabaixo. Então, além de você ter a dificuldade de carregar um instrumento acústico, daquele tamanho, naquela proporção, ainda chegava nos eventos, ia tocar com a banda, você acabava quase que não se ouvindo por conta dos outros instrumentos. Então, havia uma necessidade muito grande de se criar algo novo pensando em contrabaixo. E quando essa ideia começou a surgir e a aflorar ainda mais, quando o swing e o jazz começaram a ganhar destaque e ficar cada vez mais evidente na música, né? Como música lá fora, né? Então, cada vez mais se procurava bandas nesse estilo, né? De swing e de jazz para tocar. E o baixo nessas bandas é fundamental, né? Então, para os músicos era meio complicado estar participando de gigs, né? Carregando esse instrumento. Eu costumo brincar porque eu fico imaginando que o músico tinha que levar o contrabaixo, né? E aí a pessoa que fosse levar o contrabaixista tinha que cobrar duas vezes, né? O valor pelo músico, né? A corrida dele mais a corrida do instrumento, né? Então era meio complicado. Então havia essa necessidade e ainda corria o risco de ficar frustrado, né? Chegar no evento lá, não se ouvir. Era muito, muito difícil. Então, nos anos de 1930, nos Estados Unidos, esses dois estilos eles eram muito, muito fortes, né? Eles estavam reinando, eram supremos, né? O jazz e o swing era supremo lá, estava no topo, né? Das paradas lá. Então, era a música cada vez mais tocada e essas músicas eram cada vez mais altas, né? Conforme ia se aprimorando, mais alta ia ficando a forma de tocar. E o contrabaixo sem captação, sem microfone, sem nada, ficava difícil, né? Então, esse foi um dos motivos que houve a necessidade de melhorar
esse instrumento aí, tá? Devido às suas dimensões e à falta de som do instrumento, tá? Então, começa a surgir o contrabaixo elétrico, né? O baixo elétrico, assim como a guitarra elétrica, ela foi inventada para preencher a falta de potência sonora, né, dos instrumentos acústicos usados em estilo de música como o country, o rock and roll, jazz e blues. Além disso, luthiers e músicos procuravam criar um instrumento com um som mais alto, né, mais poderoso e que fosse menos volumoso que o contrabaixo acústico, né? Menos volumoso eu digo em tamanho, né? Que o contrabaixo acústico. Então, a empresa Gibson foi pioneira, sim, ela desenvolveu, né, o primeiro baixo acústico em 1910, olha que legal, o Mando Bass. Era um protótipo de baixo sem amplificador, ele não usava amplificador. No entanto, essa inovação ainda não atendia a necessidade dos músicos que queriam um som mais alto do que o baixo acústico da orquestra. Queria que o som ainda fosse mais alto, ou seja, criou-se um baixo, mas ainda não atendeu a necessidade daqueles músicos. Então foi só em 1930 que o primeiro baixo elétrico foi criado, 1930. E em 1933, o americano Paul Suchmark, ele conseguiu construir os baixos elétricos do tamanho de um violoncelo. Então reduziu o tamanho e fez em séries limitadas, o modelo 736 Bassfield, tá? O instrumento ele era equipado com uma escala de 30 polegadas e com corpo sólido e um microfone eletromagnético. Ele tinha um microfone eletromagnético lá, mas ainda assim não atendia também a necessidade dos músicos, né? Posteriormente ele projetou um segundo contrabaixo do tamanho de guitarra, com trastes e que poderia ser tocado horizontalmente. Aí começa já a melhorar, né? Então ele vai lá, agora como não atendeu a demanda, ele criou um outro modelo que poderia ser tocado assim, na horizontal, né? Então que o baixo até então ele só poderia ser tocado assim, né, na vertical, né? Mesmo aquele outro que ele criou antes, né, o Nando Bass, que era do tamanho do violoncelo, também era tocado daquela forma. Então ele cria esse contrabaixo, faz esse contrabaixo agora, e esse contrabaixo que ele fez é interessante porque ele já coloca trastes nesse contrabaixo, né? Ele coloca traste, para quem não sabe o que é traste, trastes são esses ferrinhos aqui, ó. E o contrabaixo acústico, ele não tinha esses ferrinhos, né? Era só a madeira aqui e as marcações. Então a pessoa tinha que ter uma desenvoltura, uma postura de digitação muito boa para fazer soar as notas como elas teriam que soar, né? Porque senão saíam as notas desafinadas no braço do instrumento. E o que aconteceu? Quando ele criou esse baixo contraste para ser tocado na forma horizontal, a precisão da escala não ficou boa. Então, muito músico não conseguiu se adaptar a esse instrumento, né? Então, acabou que não agradou também, né? Ficou mais fácil, os músicos entenderam que ficou mais fácil de tocar por conta dos trastes, realmente ficou mais fácil, eles conseguiam visualizar as notas agora com mais clareza, né, no braço do instrumento, porém a definição das notas ainda não estavam precisas, né? Então, essa adição dos trastes facilitou bastante, né, ao modelo do baixo de 4 cordas e a execução das notas musicais. Durante a década de 1930, o instrumento de Paul Suchmark facilitou, não obteve esse êxito, né? Que é o que a gente está colocando aqui. Infelizmente não obteve êxito, né? A inovação ela acabou caindo no esquecimento também. Caiu no esquecimento. Fabricantes como Gibson e Rickenbacker estavam bastante interessados em melhorar, né, o que já existia em particular, buscando desenvolver novos projetos, né? Um contrabaixo elétrico de um outro modelo mais melhorado, né? Infelizmente essa ideia também não teve sucesso, pessoal. Não foi fácil construir um baixo como a gente tem ele hoje aqui, atendendo
a qualidade sonora, né, que o músico precisava para aquela ocasião, né? Não foi tão fácil assim como muita gente pensa que foi. Então, o que houve? Teve que aguardar cerca de 20 anos, mais ou menos, para que surgisse alguém com uma ideia e melhorasse o que já havia sido criado antes, né? Então, vocês imaginem, né? Em 1933, tiveram que esperar aí 20 anos, né? Então, o baixo elétrico, ele nasceu, né? E revolucionou a história da música e também da cultura americana. Então, quando que esse baixo surge após esse renascimento? Os primeiros baixos elétricos na segunda metade do século XX, né? O baixo é um dos únicos instrumentos que foram inventados com o único objetivo de se conectar a um amplificador. A partir do momento que Paul Tutmarc ele cogitou a possibilidade de criar um primeiro baixo conectado a amplificadores, tudo o que restava era melhorar as invenções do novo modelo por meio de inovações secundárias. Aí é que surge um cara que realmente pensou anos-luz lá na frente lá e revolucionou toda a história desse instrumento. O Léo Fender, né? Ele traz o Precision Bass, o primeiro baixo elétrico de corpo inteiro. Então, o que é corpo inteiro, pessoal? Corpo inteiro é isso aqui, né? Corpo inteiro. Esse aqui é o corpo do instrumento. O Léo Fender ele trouxe o primeiro baixo elétrico de corpo inteiro, tá? E o Léo Fender, ele nasceu em 1909 e faleceu em 1991. Ele quem lançou o primeiro baixo elétrico de corpo inteiro em 1951, o Precision Bass. Esse foi um baixo fornecido com trastes também para superar o problema de precisão das notas do contrabaixo, com o microfone colocado entre o pescoço e a ponte. Então, quando o Léo Fender criou o baixo contraste também, o Precision Bass, ele já pensou já na precisão, porque isso era algo que faltou nas versões anteriores. Então ele conseguiu sanar esse problema, né, de precisão na nota aqui com baixo contrastes, né? Ele conseguiu resolver isso. Então vocês imaginem que maravilha. Agora o cara poderia carregar um instrumento menor, contraste, né? E com a mesma precisão do baixo acústico no braço, né? A execução das notas. Então o Léo Fender revolucionou isso aí. Ele conseguiu simplesmente revolucionar nesse sentido. E dica de passagem, né? Fender. Então, ele traz toda essa inovação aí para o contrabaixo. E o Precision Bass, ele tinha só um captador que ficava ali entre a ponte e o corpo, né? O pescoço do contrabaixo ali, o braço, né? Ele ficava no meio. E tinha, que era o microfone, né? O captador fazia a função do microfone. Você ligava no ampli e ali você tirava o som do instrumento. Porém, ele não tinha tanto recurso de equalização, mas já era um bom instrumento. Para a época, era um dos melhores instrumentos, né? Assim, ele conseguiu resolver, em um único instrumento, ele resolveu tudo, né? Então, foi muito maravilhoso aí, o que o Léo Fender acabou fazendo. Logo depois, ele lança o modelo Jazz Bass. O Jazz Bass, o que ele traz de diferente? Ele traz dois captadores, né? Ele traz um captador na ponte e traz um captador no braço ali, no pescoço, né? Então, isso possibilitou uma melhora de timbre para que se tocasse diversos estilos, né? Então, o músico ele tinha a opção de timbrar um instrumento com uma qualidade melhor e colocar um som que lhe agradasse mais para tocar uma determinada música. Então, quando ele cria o Jazz Bass, é outro salto que o Léo Fender deu. Ele criou o Jazz Bass e caiu no gosto dos músicos também daquela época. E assim, o baixo atendia todos os requisitos. Você poderia tocar rock, jazz, pop, soul, black, enfim. Poderia tocar de tudo com aquele instrumento que
ele conseguia transmitir transmitir essa versatilidade que o instrumento trazia, né? Então, foi muito bacana a evolução do instrumento nesse sentido, né? Então, o Léo Fender ele conseguiu evolucionar de uma maneira muito grande esse instrumento, né? Então, daí por diante, a Fender se tornou uma empresa magnífica, né? Eu costumo dizer que nos dias de hoje, né, você conta no dedo quais são os baixistas profissionais que não têm um Fender ou que nunca tiveram um Fender, né? A grande maioria sempre vai ter um Fender ali para estar tocando, para estar tirando seus sons, né? E depois a gente tem aí os percussores, né? Porque conforme o Léo Fender conseguiu melhorar isso daí, isso também fez com que as outras empresas que estavam tentando melhorassem o que elas já haviam feito, né? Então o Léo Fender contribuiu também para que essas empresas conseguissem melhorar os seus baixos antigos, né? Os seus modelos que elas haviam criado lá atrás e não deu certo. Então aí a gente teve também os músicos, né? E conseguiram fazer com que essas marcas ganhassem nome e mercado, né? A gente teve aí o Beatles, teve Pink Floyd, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Animals, The Rolling Stones, Bob Dylan, Joe Baez, The Doors, e assim vai, né, cara? Então foi um período bastante revolucionário para o nosso instrumento contrabaixo. Aí, depois disso daí, quando o Léo Fender consegue resolver toda essa parte, aí vem as outras empresas juntos, né, melhorando os seus instrumentos, que no caso é a Ibanez, a Music Man, a Danelectro, a ESP Guitars, GL Instrumentos, Becerrich, a Corte, a Alembic e o Arvik. Então vocês vejam que bacana, ele possibilitou a abertura de mercado para todas essas empresas, né? Foi algo maravilhoso o que o Léo Fender acabou fazendo, né, para a música, né? Ele acabou contribuindo de uma forma muito grande, né? Então, a afinação do baixo em quartas, uma oitava abaixo do violão, Mi, Lá, Ré, Sol, substituiu gradualmente o contrabaixo, principalmente no rock and roll, na música pop e no hard rock metal. Então, a aula de contrabaixo desenvolvida após a década de 1970, aí vem o surgimento do baixo fretless, né? O baixo sem trastes, né? O fretless ele era um baixo normal, comum, porém o pessoal tirava os trastes do baixo e ele ficava um baixo sem trastes e tinha um som peculiar. E aí nesse caso a gente teve um cara que foi percussor, né? Foi o Jaco Pastorius. O Jaco Pastorius ele inovou a forma de se tocar esse instrumento também. Para o tempo do Jaco Pastorius, ele estava ano-luz à frente, né? O Jaco conseguiu trazer toda uma forma de tocar um instrumento, uma peculiaridade dele, muito dele, assim, né? Quem escuta hoje o som de um baixo fretless, logo já lembra de Jaco Pastorius, certo? Então, Jaco Pastorius, ele nasceu em 1951 e faleceu em 1987, né? Ele foi conhecido por popularizar esse estilo, né? O baixo sem traste, tanto como um instrumento de acompanhamento, quanto como um instrumento solista, né? Então a pessoa ele poderia tocar acompanhando, como ele poderia fazer solo. Diga-se de passagem, ele era um baita de um solista, né? As linhas de baixo do Jaco Pastorius, até os dias de hoje, pessoal, todo músico sabe o quanto que é difícil tocar as linhas de baixo do Jaco Pastorius. Você tem que sentar ali, estudar e tentar tirar, né? E quando você começa a fazer isso, a praticar as músicas do Jaco Pastorius, você observa o quanto ele estava à frente, né? O quanto ele estava à frente para o pessoal daquele tempo, né? Daquela época dele ali. Então ele revolucionou aí com o baixo de fretless que todos nós conhecemos, tá? E aí depois vem os contrabaixos de 5 cordas, o baixo de 6 cordas, né?
Então tudo isso só melhorou. Aí a gente tem o baixista Anthony Jackson, né? Que fez o baixo aí para ele também. O Tons, para a necessidade de tocar um baixo de 6 cordas, o Anthony Jackson ele foi o precursor, né, também do baixo de 6 cordas, né? Quem não conhece, fica aí a sugestão para conhecer aí o trabalho dele, é fantástico, o cara assim é incrível, pessoal, vale muito a pena aí conhecer, né? E tem também o Joe Patipucci, né, também que é um cara que toca um baixo de 6 cordas fora de série, né, é um absurdo, entre outros tantos. Mas assim, o percussor dos 6 cordas é o Anthony Jackson mesmo, tá bom? Então, essa é uma breve pincelada da história do contrabaixo aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E para você que quiser acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, me segue lá no YouTube, André Caetano, Bass Music, no Facebook, André Bass Music, tem o meu canal no Facebook, no Telegram, André Bass Music no Telegram também. E é isso, tá? Um abraço a todos e curtam essa aula aí. E bora estudar, sempre em frente, galera. Deus abençoe a todos.